Nós começamos, no começo de janeiro, aqui na igreja, uma série chamada Ano de Avivamento. Por quê? Porque nós cremos, né, uma visão espiritual, uma visão de fé, que esse ano é um ano de avivamento. Então nós começamos, a pregar sobre isso, e nós temos visto que Deus tem chamado outras pessoas de outras igrejas, pastores de outras cidades, de outros lugares, que também estão com a mesma visão, pregando sobre isso, e buscando, perseguindo isso. Então nós cremos que Deus tem soprado esse assunto em muitas cidades, em muitas igrejas, e nós queremos que Deus visite sim o nosso país. Nós não estamos pensando só no Passo da Areia, mas pensando na cidade, no estado, no Brasil. Queremos um mover de Deus em muitos lugares. E então, nós temos ministrado sobre avivamento. E se você não assistiu às mensagens anteriores, você pode entrar no canal da igreja, ali estão todas elas. Pode entrar no meu canal, Paulo Cabral, procura lá Pastor Paulo Cabral, também estão lá as mensagens. Pode procurar lá no canal do Pastor Eduardo também, Bíblia e Recomeço, também tem lá a mensagem que ele ministrou, para que você possa acompanhar aquilo que já foi falado. Deus trouxe palavra importante nesse tempo. Então, procure ouvir de novo, procure reter, repensar. Isso tudo ajuda a gente a reter, a guardar aquilo que Deus está ministrando, soprando nesse tempo. Então, rapidamente, só sublinhando o que foi falado em cada mensagem. No primeiro dia, nós falamos sobre a importância do povo voltar-se para Deus. Muitas pessoas, por causa da pandemia, por causa de outras razões, se afastaram de Deus. E para haver um avivamento tem que haver um retorno a Deus. Então nós estamos orando para que você volte-se para Deus. Volte o teu coração a Deus, volte a buscar a Deus, a querer Deus, a ter fome de Deus, sede de Deus. E o caminho para voltar é o caminho do arrependimento. É reconhecer que eu estava longe de Deus e que eu preciso voltar. Reconhecer que eu estava errado e Deus estava certo e eu preciso fazer um caminho de retorno. É o caminho do arrependimento. Na segunda mensagem nós falamos que dificuldades precedem o mover de Deus. Sempre antes de um mover, Deus envia tempos de dificuldade, porque as dificuldades nos levam a buscar mais a Deus. Deus chama a nossa atenção através dos dias difíceis. Os dias difíceis nos tornam mais sensíveis à voz de Deus, mais atentos, mais abertos a pensar e a ouvir a voz de Deus. E as dificuldades também nos tornam mais fortes. Nos levam a desenvolver perseverança, nos levam a desenvolver dependência, nos levam a crescer como servos de Deus. Então, nós cremos que tanta dificuldade que nós passamos nos últimos períodos, é Deus chamando a nossa atenção, Deus nos tornando mais fortes e preparando um grande mover dele em nosso meio. Amém, gente? Na terceira mensagem da série, o pastor Eduardo ministrou sobre a importância de ter Jesus no centro do coração e da mente, ser o alvo, tudo convergir para Ele. Falou sobre a importância de olharmos a vida também com olhos espirituais, ter visão espiritual, não só olhar a vida na perspectiva natural, mas também na perspectiva espiritual. E falou sobre a importância de nós estarmos atentos estarmos atentos para nos prepararmos para a volta de Jesus. Temos essa mensagem viva e queimando o nosso coração. Jesus vai voltar e nós temos que estar preparados para isso. E domingo passado eu ministrei sobre o avivamento que a Bíblia descreve que houve em Jerusalém, logo após a ressurreição de Cristo, após a visitação do Espírito Santo, ali em Pentecostes, Atos 1 e 2, e ali nós vimos uma palavra muito forte, de repente Deus muda a situação, de repente Deus muda o ambiente, de repente Deus converte multidões, de repente Deus enche o povo do Espírito Santo, de repente Deus faz coisas sobrenaturais, de repente Deus nos encontra. E nós falamos que existe o de repente de Deus, e nós cremos que de repente coisas especiais vão acontecer em nosso meio, na sua vida, na sua casa, através de você. E vimos que o avivamento, ele sempre é coletivo, por isso que ele é difícil. Ele não acontece na vida de uma pessoa, é num grupo,
Quando uma pessoa está buscando a Deus, ela pode ficar cheia do Espírito, pode ser renovada no Espírito, pode, enfim, ser uma pessoa revigorada. Mas avivamento tem a ver com coletivo, tem a ver com muitos, com todos, né? Lá em Atos 2 diz que todos ficaram cheios, todos se quebrantaram, né? Então é algo coletivo, por isso que é mais difícil, por isso que tem que haver um mover de Deus muito maior, porque é um movimento que vai além de uma pessoa, mas é um movimento que Deus faz. E hoje, então, eu quero terminar essa série, não o assunto, porque nós vamos falar sobre isso o ano todo, mas eu vou terminar a série de pregações sobre esse tema hoje, falando sobre o clamor de Isaías pelo avivamento. Mas para chegar em Isaías, eu quero convidar você a me acompanhar por um caminho bíblico. Eu quero desenvolver com você um raciocínio, um ensino, que vai terminar em Isaías 64. Então eu preciso que você me acompanhe, para você entender qual foi o clamor que Isaías fez no capítulo 64. Se eu começar pelo texto, talvez você não compreenda. Então eu vou começar dando uma volta, para que você possa entender o clamor de Isaías, e fazer de Isaías o nosso clamor nessa noite, e ao longo da nossa vida. Para tanto, eu quero começar então, lendo com você um texto, que talvez muitos de vocês já leram, mas passou despercebido, um detalhe desse texto, que está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 a verso 4, diz assim o texto: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado, sublinha a frase, terceiro céu, foi ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Os estudiosos, os teólogos dizem, né, e o texto revela isso, que aqui o apóstolo Paulo está falando de si. Esse homem é ele foi levado ao terceiro céu, que ele mesmo diz depois que é o paraíso. Então o que é o terceiro céu? Será que existem, o céu tem 3 andares, né? Olha só, eu quero explicar isso para você em duas perspectivas. Na perspectiva espiritual, o terceiro céu, aliás, o primeiro céu, ele é o que separa os humanos do mundo espiritual. Vocês, nós não enxergamos os demônios, não enxergamos os anjos, eles não fazem parte do nosso mundo, eles atuam nesse mundo, mas eles não são visíveis, não estão entre nós de forma visível, eles não comem conosco, enfim, mas eles existem. Aonde eles habitam? Bem, há uma separação do mundo dos humanos do mundo espiritual. Então o primeiro céu é o que separa, é o firmamento, é o que separa o mundo dos homens do mundo espiritual. O segundo céu, na perspectiva espiritual, é onde atuam as potestades, os demônios, porque os demônios não podem morar no mesmo lugar que Deus. Os demônios não estão no mesmo lugar que Deus, eles não estão aqui, então eles estão numa dimensão intermediária, chamada de segundo céu, é onde atuam os demônios, é ali onde, por exemplo, Daniel 10 descreve que há aquela batalha espiritual entre um anjo que sai do trono de Deus para encontrar Daniel na terra, e esse anjo é impedido por 21 dias por causa de demônios que estão se opondo. E quem estuda a batalha espiritual diz sim, existem lugares que há uma grande batalha espiritual que nós não enxergamos, mas que há. E o terceiro céu, na perspectiva espiritual, é onde Deus habita. Não é junto com os demônios, não é no nosso mundo, mas é onde Deus habita. E ali também chamaram de paraíso, enfim, o lugar da habitação de Deus. Do ponto de vista da física, da astronomia, o primeiro céu seria a atmosfera, é aquilo que nós enxergamos, as nuvens, aonde os pássaros voam, né? Enfim. Na perspectiva da astronomia, o segundo céu,
como eles mesmos chamam, é o espaço interplanetário, interestelar. É onde estão as estrelas, os planetas, onde estão, né, enfim. E na perspectiva da astronomia, da física, o terceiro céu só pode ser a habitação de Deus. Então, em resumo, o terceiro céu, que Paulo aqui descreve, é onde Deus habita. É onde Deus habita. E por isso, meus irmãos, que é interessante que você entenda que tudo que nós pensamos em culto ao longo da história, sempre é olhando para cima. Já pensou nisso? A gente, né, o salmista diz, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem de Deus, né? No culto do Antigo Testamento, a fumaça simbolizava, né, as orações do povo subindo, os incensos era a oração do povo subindo até Deus, né? Nós costumamos cantar, e nós cantamos, né, Rodrigo, que o louvor sobe até a presença de Deus, né? Enfim, nós oramos crendo que a nossa oração vai passar o teto e vai chegar diante de Deus. Então, sempre na perspectiva humana, é o homem para cima, o homem olhando para o alto, o homem buscando Deus no alto, o homem esperando Deus, né? Tanto é que Jesus disse que ele vai voltar em nuvens, no alto, ele vai descer, e nós vamos vê-lo de alguma forma. Agora, eu queria inverter um pouco a lógica, e pensar no seguinte, que também existe um movimento no sentido contrário. Tem momentos que Deus desceu à terra. Tem momentos que Deus tocou na terra. Que Deus rompeu o terceiro céu e tocou na terra. E a Bíblia descreve vários momentos desses. E eu quero então rapidamente falar sobre alguns momentos que a Bíblia descreve que Deus tocou na terra. Primeiro, um dos momentos no Monte Sinai. Quando Israel sai do Egito, rompe, né, da escravidão, rompe o Mar Vermelho, está no deserto. E aí então, Deus chama Moisés a subir o Monte Sinai. E ali Deus faz uma aliança com o povo. Se você puder, leia em casa o capítulo 19, o capítulo 20, né, tudo ali que descreve o que houve no Sinai. Mas do verso 17 ao 20, eu quero fazer aqui um pequeno trecho, diz alguns detalhes do que aconteceu no monte. Preste atenção, Deus fala o seguinte: Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. Imagina uma montanha, o povo está ao pé da montanha, ali, muita gente. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Meus irmãos, o Monte Sinai está no deserto, não tem vulcão no Monte Sinai, está no deserto, e diz o texto que havia fumaça, havia chamas, havia a presença de Deus manifesta, dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Não era pouca fumaça, não era uma fogueirinha, não, era muita fumaça. Todo o monte tremia. Meus irmãos, tinha tremor na terra, o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. E não era a trombeta dos levitas. Não, era um som que vinha do alto, era um som que vinha angelical, era um som diferente. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do Monte Sinai. O Senhor desceu, diz que Deus desceu, tocou no monte e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés ali subiu. Um outro dia eu vou falar um pouquinho mais sobre esse texto, mas hoje eu quero só destacar isso, que o texto diz que Deus desceu. Quando Deus desceu,
houve fumaça, houve fogo, houve terremoto, houve som, houve música, enfim, Deus tocou na terra. Meus irmãos, quando Deus toca na terra, Deus revela a sua grandeza e o seu poder. Nesse texto, o povo de Israel, que era um povo que tinha vivido na escravidão por muito tempo, agora era um povo que estava saindo da escravidão, foi um povo que disse: bem, agora eu conheço esse Deus, eu vejo os milagres que ele fez no Egito, abriu o mar vermelho, as pragas, enfim, tudo isso, e agora nós estamos vendo como ele é poderoso, como ele é grande. Ele revela a sua grandeza, e ele faz uma aliança com o povo no Monte Sinai, aliança mosaica, ali faz aliança os 10 mandamentos, ali Moisés recebe as tábuas da lei, ali Moisés é ungido sacerdote, né, líder do povo de Israel, e Deus faz uma aliança com ele. E meus irmãos, quando eu olho para esse relato do que aconteceu quando Deus tocou no Sinai, eu me lembro de uma definição de avivamento do nosso irmão Arthur Wallace, que já morreu faz muitos anos, mas ele escreveu em um de seus livros o seguinte: avivamento é Deus revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Uau! Diga-me, uau! Deus revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Deus tocou na terra, meus irmãos. Isso é avivamento. É Deus se manifestando de forma extraordinária no meio do natural. É Deus fazendo algo diferente. Um outro relato bíblico de Deus tocando a terra foi na consagração do templo construído por Salomão. Vocês lembram que Davi sonhou em fazer o templo, juntou os recursos, os meios, enfim, e Salomão construiu o templo. E se você acompanhar a leitura em 2 Crônicas, capítulo 5, 6, 7, ali tem o relato do dia que aquilo foi inaugurado. E diz, a certa altura, no capítulo 2, versículo 13, olha o que aconteceu. Diz assim o texto: assim que Salomão acabou de orar, de novo, desceu o que? Fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Meus irmãos, imagina, não tinha como entrar no templo, porque a glória do Senhor enchia aquele lugar. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Meus irmãos, imagina, o templo inaugurado, a glória de Deus desceu naquele lugar. O nosso irmão Fernandinho, aquele cantor que nós conhecemos, compôs uma música inspirada nesse texto, chamado Derrama a tua Shekinah, como derramou lá no dia da inauguração do templo de Salomão. Canta para nós, Rodrigo, um pedacinho dessa música. Derrama a tua Shekinah sobre nós, derrama a tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre. Vamos pedir isso a Jesus hoje. Jesus, derrama, Jesus, tua presença, Deus, sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Meus irmãos, esse foi um segundo texto que revela Deus tocando na terra. Mas aí você pergunta: pastor, e nós temos também isso no Novo Testamento? Bem, no Novo Testamento nós temos Jesus tocando na terra,
né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus em Jesus andou pela terra, tocou nas pessoas, viveu entre nós. Mas eu não quero falar sobre o ministério de Jesus hoje, até porque eu preguei sobre isso no Natal, né? O Verbo se fez carne, o Logos de Deus se fez carne. Mas eu queria me lembrar de alguns textos que a Bíblia mostra Deus tocando na terra também no Novo Testamento. Por exemplo, se você lembrar de Atos 2, né, que foi o tema da pregação da semana passada, o Espírito Santo tocou na terra, encheu todos, né? O Espírito Santo visitou Pentecostes, encheu as pessoas do Espírito Santo, e houve ali um grande mover de Deus. Mas também houve outros momentos. Se você lembrar de Atos 4, quando Pedro e João estão presos, diz a Bíblia que eles oraram e o chão tremeu. Aquilo que houve no Sinai, de tremer o monte, tremeu o chão na prisão, e as portas se abriram. Paulo e Silas, em Atos 16, também estão presos, e diz a Bíblia que eles cantavam e adoravam à meia-noite, quando o chão tremeu. Deus tocou na terra, o chão tremeu, as portas se abriram para Paulo e Silas. Mas eu queria me lembrar, destacar um outro momento que Deus toca na terra, que é relatado no Novo Testamento, que é no Monte da Transfiguração. Um pouco antes de Jesus ser preso e martirizado, diz a Bíblia que Jesus convidou Pedro, Tiago e João para subirem um monte para orar com ele. Ele queria fazer um tempo de oração, fazer uma vigília, e ele subiu o monte. E o texto descreve, Mateus descreve o que aconteceu naquele lugar. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado, mudou de forma. Como foi isso? Diz o texto: sua face brilhou como o sol. Uau! Suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Imagina uma conversa de amigos, Moisés, Elias e Jesus. Então Pedro disse: Jesus, Senhor, como é bom estarmos aqui. Como é bom, eu não quero descer do monte, eu quero ficar aqui o resto da vida. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. O pai toca na terra de novo e diz: olha, esse é meu filho amado, ouçam ele. E diz o texto que, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou deles, tocou e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo-se os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Meus irmãos, um dia eu quero ver essa cena no céu. Eu quero pegar o DVD do Monte Sinai, o DVD da consagração do Templo de Salomão, o DVD da Transfiguração. Deve ter isso lá no céu, em algum lugar, para a gente poder ver. Hoje eu posso só imaginar, estou imaginando. Mas diz que Pedro, Tiago e João quiseram ficar naquele lugar. Meus irmãos, onde Deus está, a gente não quer sair, a gente não quer ir embora. Tem uma canção conhecida por alguns, né, que até virou meme para muitas pessoas, que diz isso: uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Canta para nós um pedacinho dessa música, Rodrigo. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias
irmãos, quando nós nos encontramos com Deus, quando Deus toca a nossa vida, nós não queremos sair dali. Eu me lembro de momentos que eu fiquei na presença de Deus por muito tempo. Eu não queria sair dali. Deus me encontrou. A presença de Deus me quebrantou. Deus, eu quero ficar na tua presença. Amém? Bem, eu falei que eu ia fazer um caminho com vocês para chegarmos em Isaías 64. Mas antes de chegar em Isaías 64, nós temos que fazer um treino aqui de alguma coisa. Eu queria treinar com vocês uma expressão. Queria que você dissesse assim comigo: ó. Vamos lá agora juntos. Ó. Ah, foi fraco, hein? De novo, vamos lá. Não. Pensa em algo belo. Pensa em algo bonito. Pensa em alguém. Pensa em alguma coisa extraordinária que tu olha e diz: ó. Vamos lá então, de novo. Ah, já sei. Olha para tua amada ali e diz um ó para ela. Diz um ó. Agora, vai. Fala. Ó. Mais uma vez, para você entender bem. Imagina agora algo muito belo que tu está contemplando. E aí tu vai dizer o teu melhor ó. Vamos lá? Ó. Meus irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 64, ele conhecia a história de Deus na terra. Ele conhecia o que havia acontecido no Sinai. Ele conhecia o que havia acontecido no Sinai. Ele sabia o que havia acontecido quando Salomão inaugurou o templo. Ele sabia disso também. E mais, ele profetizou que um dia Deus pisaria na terra. Ele foi o profeta que profetizou o nascimento de Jesus, filho de uma virgem. Ele falou que seria o príncipe da paz. Ele é o profeta messiânico. Ele sabia que Deus iria pisar na terra de novo, como havia pisado no Sinai, como havia pisado quando o templo foi inaugurado. Por isso que no capítulo 64, no verso 1, Isaías fala o seguinte: ó, se rompesse os céus e descesse. Ó Senhor, se novamente tu rompesse o céu, se tu fizesse de novo o que tu fez no Sinai, o que tu fez na inauguração do templo. Ó Senhor, se rompesse o terceiro céu e tocasse na terra, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como tremeu o Sinai, como tremeu as prisões, como quando fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, ó Senhor, desce, Senhor, é o clamor de Isaías, para que os teus inimigos conheçam teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Amém, meus irmãos? Ó Senhor, se rompesse os céus, ó Senhor, o que seria da nossa cidade se o Senhor rompesse os céus e descesse em Porto Alegre? O que seria da nossa igreja, da nossa geração, se o Senhor novamente rompesse os céus e descesse? Esse é o clamor de Isaías. E meus irmãos, eu vim aqui dizer que esse é o meu clamor também. E eu quero encorajar você a fazer desse o seu clamor. Ó Senhor, rompe os céus,
desce, toca na terra, Deus. Toca na terra, Deus. Para que tremam, para que vejam, para que os gravetos secos sejam queimados. Meus irmãos, eu sou um graveto seco, nós somos um graveto seco. Acende os teus gravetos, Jesus, acende os teus gravetos. Ferve a água, diz Isaías, ferve a água. Não queremos água parada, mas queremos água fervida pelo poder de Deus, amém? Oh Senhor, rompa os céus, rompa os céus. Meus irmãos, avivamento, em resumo, é quando isso acontece. Quando Deus rompe os céus, revela a si mesmo em santidade e em poder irresistível. É quando Deus rompe os céus e revela quem Ele é, de forma assombrosa e poder irresistível. Meus irmãos, eu não quero parar de clamar por isso. Eu quero perseguir isso. E eu quero convidar você a andar comigo nessa jornada. Nós temos o povo que vai buscar o avivamento, que vai buscar a presença de Deus, que vai buscar algo mais de Deus, que vai dizer: ó Senhor, rompa os céus e desce. Rompe os céus, Senhor, rompe os céus. Vem com a tua glória sobre a tua igreja, Jesus. Nós pedimos essa noite, vem com a tua glória sobre nós, Deus. Enche esse lugar da tua presença, toca na terra, Deus, toca em nossas vidas, nos transforma. Oh Deus. Meus queridos, Isaías tinha em mente tudo o que aconteceu no Sinai. Isaías tinha em mente tudo o que aconteceu com Salomão. E ele pede: ó Senhor, desce, rompe os céus, rompe os céus, incendeia gravetos, aquece a água. Eu termino dizendo para você que que o avivamento é o desejo de um coração apaixonado por Deus. Avivamento é um anseio daqueles que querem buscar Deus de forma mais profunda. Avivamento é o anseio daqueles que desejam conhecer ainda mais a santidade de Deus e o seu poder irresistível. Isso é avivamento. E o avivamento começa quando nós pedimos e buscamos isso. Por isso a palavra de hoje é: não descanseis e não deis descanso ao Senhor enquanto não vier o avivamento. Não descanseis e nem deis descanso ao Senhor, clamando por isso, dizendo: ó Senhor, se rompesse os céus, ó Senhor, se descesse a terra. Que você comece a pedir isso ao Senhor diariamente. Eu quero ser parte de um movimento que vai dizer: ó Senhor, se rompesse os céus.